Olá pessoal, o meu nome é Rafael Vinícius e eu tenho um canal no YouTube que fala sobre autoconhecimento. Para quem não sabe também, há um tempo atrás eu comecei a jogar tarô. Exatamente. Foi através de sonhos que começou eu ter um sonho frequente, repetido, de uma mulher que lia carta para mim. E eu não tinha contato com tarô, eu tinha lido tarô uma vez, nem sabia o que era tarô, para te falar a verdade direito, eu não tinha essa noção. E foi um sonho recorrente, umas 5, 6, 7 vezes, se não me lembro. Eu não via essa pessoa e ela tirava as cartas e eu acordava pensando naquilo, eu escrevi, até conversei com a minha analista. Psicólogo adora sonho, viu, gente? Porque às vezes ele conta coisas de vocês que vocês não contam. Então, sempre puder anotar o sonho e contar, às vezes, com uma pessoa que te entende. E fui começar a procurar sobre tarô. Nessa busca, eu encontrei vários tarô, tarô de Marcela, tarô cigano, vários tarôs que são um propósito de servir como oráculo, né? Aquilo lá serve, por exemplo, assim, para você ter um entendimento melhor sobre algumas situações que são da sua vida, no sentido arquétipo mesmo. E por coincidência, eu estava estudando Jung, que tem a ver muito com a questão do subconsciente. E ele tem um livro que fala Jung e o Tarot, que é essa representação da nossa mente inconsciente através de símbolos. E quais que são esses símbolos? São símbolos que as cartas também ajudam a trazer. Aí eu fui procurar o tarô, para mim falar, gente, eu preciso estudar mais a respeito, né? Preciso ver como que funciona isso. E acabei encontrando o tarô mitológico, que é um tarô que eu gosto muito. Na verdade, é o primeiro que eu tive, né? Só que ele trabalha com o quê? Com umas representações das emoções humanas mesmo, da parte que te conta uma história em cada carta. E essa história representa alguns problemas que a humanidade já passou e que, por coincidência, pode ser algum problema que a pessoa que tira a carta, que é o consulente, ela está passando. Então, a gente lê essa história, esse fundo de moral, esse mito para a pessoa. E aí, consequentemente, a pessoa pode estar entendendo melhor como que está funcionando aquele processo, daquele conflito na cabeça dela. Por quê? Porque alguém já resolveu esse conflito ou um conflito similar há um tempo atrás, na parte mental e na parte emocional, tanto o pensamento quanto a emoção. E aí isso fica mais resoluto para a pessoa entender e acaba que às vezes ela passa um conflito que ela esteja passando mais rápido. Esse é o tarô que eu jogo, chama tarô analítico. É um tarô que ele não lê o futuro, ele lê os processos e os conflitos mentais que você está passando. E através de uma historinha, uma lição de moral, um mito, ele tem acesso a passar informações que o seu inconsciente estava precisando de saber. Ponto. Todo tarô começa com a carta que é a carta do louco, que é um instinto de vida, é um instinto que a carta do louco eu não trouxe tarô nenhum porque eu não jogo aqui no apartamento, então eu estou falando dela porque eu quero falar sobre um aspecto que é o segundo, que é o mago, mas eu estou fazendo uma introdução antes, eu não trouxe nem as cartas para mostrar. Eu vou depois ver se o pessoal gostar, fazer mais vídeos a respeito desse tema, né? A carta O Louco, que é o espírito que se joga no abismo, e ele tem essa representatividade. Ele cata tudo que ele tem, faz uma trouxinha, tem um cachorro que segue ele e ele está prestes a pular do abismo, se integrando, integrar. Integrar. Isso, gente. Eu estou confundindo a palavra de entrega com integrar, entendeu?
mas é entrega. Então, é entregar. Ele se entrega ao desconhecido. Isso na representação mitológica e na representação mental é como se fosse a alma chegando no corpo. Ela vai estar vivendo uma experiência nova que ela não sabe o que é. É uma novidade para ela, mas ela se lança nesse abismo. A segunda parte é quando esse corpo começa a ganhar forma material, que é a dimensão do mago. É essa dimensão que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Por quê? Todas as pessoas têm esse aspecto, certo? O mago, ele é representação de Hermes, e o louco é a representação de Dionísio, só para a gente ter essa ideia de deuses com a representação arquétipa dentro do tarô mitológico. E Hermes, ele é conhecido também como um ser muito sábio, mas também ele é meio que enganador, mas ele não engana no sentido de ser maldoso, ele é inteligente, entendeu? Então ele é meio que trapaceiro, assim, faz umas pegadinhas para levar vantagem nesse sentido. Mas ele é a representação de como começa a formar a propriedade do louco para a matéria. Ele é que vai dar um corpo ao louco no sentido de estar podendo experienciar as coisas materiais. Aquele espírito poder depois passa pelo processo da imperatriz, que é a gestação, que é a formação, que é o cuidado, que é o nascimento também. Então, isso aí é como se o louco estivesse sendo formado, os primeiros corpos materiais dele, né? Que é essa criação. O mago tem esse poder da criação. Ele tem os 4 elementos. É como se ele fosse um avatar, literalmente, que pode criar na sua volta, porque ele tem o controle dessa energia natural, dessa energia elemental. Na verdade, é energia elemental, porque é terra, água, fogo e ar. Enfim, esse é a representação do deus Hermes, que a gente encontra na carta do mago, que é a segunda carta do tarô. Primeira carta do tarô, na verdade, né? Porque o louco é considerado 0. Eu quero comparar esta ideia com mais uma outra ideia. Nós estamos aqui em 3 ideias. Primeira, tarô. A segunda, mago. A terceira, Hermes. São aspectos de coisas diferentes. Esse mago, ele é... Vamos comparar ele ao nosso pré-espírito, ao nosso espírito astral, que vive na dimensão astral, mas vamos dizer que ele seja o nosso corpo etéreo consciente. Ele é como se fosse o nosso astral no mundo dos sonhos, onde é que ele é capaz de criar tudo, onde é que se ele quiser assim, olha, faça uma mesa, lá no meu sonho eu consigo sonhar que eu consigo fazer uma mesa com pensamento. É claro que tem sonhos que são terror, pesadelos, sonhos divinatórios, mas eu quero te mostrar a dimensão criadora desse personagem, o mago, que elevado puxando uma dimensão mais mística e espiritual, que tem a ver com o espiritismo, esse corpo etérico, como se esse corpo etérico fosse nosso primeiro passo, vamos dizer assim, o mago, onde ele é capaz de criar. Esse mago nosso, ele é capaz de criar nas energias sutis, no éter. E esse éter é a fluidificação de ideias e emoções, tudo em fluido. Então, ele é capaz de manipular essas energias sutis, etéricas, em alguma coisa que dê forma. Alguma coisa que dê forma, que dê em uma forma. Não que dê forma. Dê forma também, mas para deformar precisa existir a matéria, né? Para depois deformar. Ele é capaz de criar essa matéria através de pensamentos. Isso acontece na 5ª dimensão. Então, quando vocês escutam, às vezes, alguém dizer para você cocriar, para você ter a holocriação,
para você ir para a quinta dimensão, fazer a criação, que seus pensamentos criam, que você é capaz de imaginar. Essa parte da imaginação é completamente o mago em nós. É completamente. Porque ele tem o poder dos elementais. É como se fosse o nosso mago no campo etérico, no nosso corpo, nosso corpo astral, nosso pré-espírito, nossa corpo etérico, que vive em outra dimensão, numa dimensão mais sutil, mas que a gente tem acesso a ele. Isso é criar na quinta dimensão. Isso é dar vida, dar forma, materializar, magnetizar através do pensamento e da emoção. Eu não faço diretamente nesse corpo. Eu faço num outro plano, mas veiculado à minha consciência. Mas eu crio no campo etérico. Depois que eu trago essa criação para o campo 3D, vamos dizer assim. Às vezes é difícil essa interpretação, mas muitas vezes as pessoas que estão escutando esse vídeo já estão acostumadas a ouvir falar em cocriação, você é o criador da sua vida, e o segredo, e várias outras coisas que quem está na busca do autoconhecimento já procurou ou teve acesso sobre essas informações. Então fica aqui mais um pensamento, mais uma analogia, que é você pensar no seu mago etérico. Assim como as cartas de tarô, a gente tem um processo. A gente vive uma jornada do herói, um caminho que a humanidade já usou. E isso alguém relatou e escreveu e fez isso através de símbolos, que é a forma melhor para poder a gente comunicar, porque existem várias linguagens, né? Por exemplo, o sol na língua inglesa é sun, sol, né? Em outra língua é outra palavra, em chinês é alguma coisa assim. Para algumas pessoas ele representa um deus, por exemplo, para a religião indígena. Para outras pessoas ele representa o astro que está na personalidade da casa astrológica, de signo. Mas se tiver um desenho de sol, todo mundo entende. Você percebe a grandeza da comunicação de um símbolo. Por isso que eu sou comunicador, eu fiz publicidade. Então eu vou muito para essa área do simbolismo aí, de elementos, né? E o mago em nós nos convida a co-criar na quinta dimensão. Mas a gente às vezes tem um processo inteiro para se descobrir e chegar nesse estado. Eu falo que hoje ele é meu arquétipo, nesse momento. O arquétipo meu é o mago. Olha, cabeludo, com uns trem assim, medieval, gosta de trem de física quântica, né? É um arquétipo legal. Só que ele também é astuto e ele não é um escravo seu. Ele é uma representação de uma força natural que tem capacidade de criação. E às vezes os meus pensamentos não são exatamente aquilo que eu quero criar. Porque às vezes pode passar pensamentos negativos, de medo, de tudo isso. E se eu der o poder dele, às vezes inconsciente, ele vai criar coisas também que eu não quero. Então é importante também observar o tipo de pensamento que a gente tem, porque são sementinhas que a gente vai jogando para o nosso inconsciente para depois virar, às vezes, um jardim ou alguma coisa nesse sentido, que eu tenho que prestar atenção hoje, né, nos aspectos que eu jogo para o meu inconsciente. Mas você escutar falar de cocriação, de alguma coisa no sentido de você criar a sua realidade, lembre-se do mago etéreo que existe em você. Um grande abraço e até mais.